Fala pessoal do nosso palestra, tudo bem? No próximo sábado, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta na Arena Barueri pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E esse é um adversário em que o Palmeiras, nos últimos 4 anos em que conquistou o Campeonato Paulista, a Ponte esteve no caminho do clube em 2 oportunidades. Em 2008, quando o Palmeiras estava há 12 anos sem vencer o estadual, a Ponte Preta foi a adversária da decisão e o Palmeiras venceu as 2 partidas. Venceu primeiro no Moisés Lucarelli por 1-0 e depois por 5-0 no antigo Palestra Itália, num título conquistado pelo Vanderlei Luxemburgo, o técnico que tinha sido campeão pela última vez naquele time memorável de mais de 100 gols em 1996. Depois disso, as equipes se encontraram em 2017, daí o recorte não é muito bom para o palmeirense, uma vez que a equipe era treinada pelo Eduardo Batista e o Palmeiras caiu na semifinal daquela competição para a Ponte Preta, aí sim com uma goleada no Moisés Lucarelli no primeiro jogo. O Palmeiras perdeu por 3-0 na ocasião e depois no Allianz Parque venceu por 1-0 com o gol de Felipe Melo e aí não conseguiu avançar para a decisão do campeonato. E naquela oportunidade, antes do primeiro jogo, que foi um domingo de Páscoa, um calor muito grande no Moisés Lucarelli, o jogo que antecedeu foi aquela partida memorável contra o Peñarol, o gol do Fabiano, aquela vitória e aquela virada por 3-2 no Allianz Parque. E aí depois de 4 dias o Palmeiras entrou em campo no Moisés Lucarelli e teve uma atuação muito ruim, naquela ocasião, e que foi fundamental para que o Palmeiras fosse eliminado do campeonato. Mas depois, em 2020, novamente com o Vanderlei Luxemburgo, já no meio da pandemia, no Campeonato Paulista, em que ficou paralisado por alguns meses em razão da pandemia, sem torcida, o Palmeiras e a Ponte fizeram uma outra semifinal de Campeonato Paulista. Desta vez, o Palmeiras saiu vitorioso, já era o regulamento que nós conhecemos hoje, de partida única, e o Palmeiras venceu por 1-0 o gol do Patrick de Paula, primeiro gol do PK como profissional do Palmeiras. O Palmeiras que foi até a decisão, enfrentou o Corinthians em 2020 e acabou sendo campeão estadual naquela oportunidade, mais uma vez com o Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo que 93, 94, 96, 2008, 2020, desde a década de 70, quando o Palmeiras venceu em 76, ainda sob o comando do Dudu, do velho e bom volante Olegário Tolói. Ele era o técnico daquela conquista de 76, então de 93 até 2020, só o Luxemburgo havia vencido o Campeonato Paulista pelo Palmeiras, cenário que mudou depois da chegada do Abel Ferreira. Ele foi campeão em 2022, 2023 e agora encara mais um desafio, tentando chegar até mais uma decisão de Campeonato Paulista, até porque o Abel, desde que começou a disputar o estadual, a pior campanha do Palmeiras foi um vice-campeonato. Palmeiras que vem de invencibilidade na fase de grupos em 22, 23, novamente em 24. Tenta o Abel pela primeira vez um título de maneira invicta, um tricampeonato que não acontece desde a década de 30, ainda com o Palestra Itália, e tem novamente a Ponte Preta pelo caminho, a Ponte que foi recente adversária do Palmeiras na conquista de 2020. Eles se enfrentam novamente, agora pelas quartas de final, também em jogo único, só que desta vez o Palmeiras não vai ter o Allianz Parque, já que o estádio ainda passa por reforma do gramado. Não se sabe até se o Palmeiras terá condição de voltar para casa numa eventual semifinal, mas o ponto é que no próximo sábado o Palmeiras tem um encontro marcado com a Ponte Preta, rival conhecido nos últimos anos por decisão de campeonato, 2 vezes semifinal. Agora, nas quartas de final, o Palmeiras tenta avançar para seguir em busca do tricampeonato. Lembrando que esse conteúdo que você acompanhou aqui no nosso palestra é um patrocínio da KTO. Então você vai lá, clica com 20% de bônus no seu primeiro depósito usando o cupom palestra. Beleza? Um abraço e até a próxima.